A paz do Senhor, atletas de Cristo. Estamos entrando na nossa terceira semana da nossa Olimpíada Bíblica. E eu estou muito feliz, muito animada. Cada semana que passa, eu aprendo mais, sabia? Porque quanto mais eu falo desse amigo Espírito Santo, mais eu sinto a presença dele, mais ele me enche com a palavra dele. E eu fico muito grata a Deus, porque a vida de vocês também estão sendo edificada. Por isso, crianças, é importante que vocês assistam todos os vídeos. A tarefinha vai para casa, mas esse vídeo aqui é ele que você tem que meditar nessa palavra, aprender, porque isso é conhecimento, é exercício para o quê? Para o seu espírito. E o assunto dessa semana, sabe qual é? Os dons do espírito. Nós já estudamos sobre a pessoa, que ele tem sentimentos, sobre a Trindade, sobre os símbolos do Espírito Santo na primeira semana. Na segunda semana nós estudamos sobre o fruto do Espírito, que é ter todas aquelas qualidades maravilhosas, amoroso, bondoso, paciente, longânimo, tudo que Deus quer de nós, ter controle, né, das nossas vontades, desejos, tanto de comer como de falar algo que às vezes a gente está com vontade, não é para falar. Então, crianças, mas o que acontece? Nós agora vamos aprender os dons. O que é isso, tia Dom? Dom, crianças, é uma habilidade que Deus, que o Espírito Santo nos dá. Ele nos dá, crianças, um presente. Além de ser nosso amigo, além de nos consolar, estar com a gente a todos os momentos, esse amigo, ele ainda nos dá um presente. O que é? O dom. Bora falar? Dons do Espírito. E para que serve isso? Serve como uma habilidade para nossa caminhada aqui, para nossa Olimpíada aqui, que é a nossa vida até chegar lá no céu. Porque para servir a Deus, Ele quer muitas vezes que nós venhamos também fazer coisas para eles. Assim como um atleta, que cada um tem uma habilidade, um é salto de vara, o outro é corrida, o outro é atleta levantamento de peso, o outro é ginasta, o outro é natação. Assim nós também que fazemos parte de um corpo, cada um é um membro. Como assim, tia? Lembra aquela musiquinha que a gente canta? Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia cheirar? Então, crianças, cada um faz parte desse corpo que é o corpo de Cristo. Um é a orelha, outro é o olho, outro é o nariz. Mas isso quer dizer o quê? Que cada um de nós como igreja tem uma função, tem algo para exercitar, para fazer, para praticar, para que o corpo seja saudável. Que corpo? O corpo de Cristo. A igreja, ela simboliza um corpo. Então, o que acontece? Uma criança faz uma coisa, a outra faz outra, um jovem faz outra, um irmão faz outra. E quais são esses dons? Eu vou falar aqui os dons principais. É claro que através deles a gente desenvolve outras coisas. Mas, crianças, esses são os dons que o Espírito Santo coloca em nossas vidas. Não vem de nós mesmos, sabia? Vem do céu, é algo divino que ele nos dá. E olha só, o primeiro dom é o dom da sabedoria. O segundo dom é o dom da ciência. O terceiro dom é o dom da fé, da cura, da operação de milagres, da profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de língua. Meu Deus, são, olha, 9 dons. Assim como a gente vê 9 frutos do Espírito, agora 9 dons do Espírito. Mas como assim, tia? Para que eu vou usar? Olha para você ver, a palavra de sabedoria é uma sabedoria que vem do céu. Que diante de situações, alguém vem te pedir um conselho, alguém vem falar algo com você, você sabe o que? Aconselhar. Olha, faz isso aqui. Olha, eu sinto no meu coração, Deus me dá essa sabedoria para eu poder te ajudar. Então a escolha melhor é essa. Vamos orar, né? Então é você saber lidar com situações, é você conseguir ler a Bíblia e compreender as coisas do céu. Olha só, o dom da ciência. Mas como assim? Crianças, Deus ele é dono de tudo. Você vê aquele louvor que fala? Dono de toda a ciência. A gente estuda ciência na escola, a gente aprende, né? Sobre o corpo humano, a gente aprende também sobre a natureza e tantas coisas. Isso foi tudo Deus que criou.
O homem agora, nós ensinamos, né, coisas práticas, mas foi Deus que criou. Então ele é dono de tudo e ele também nos dá sabedoria de compreender. Você vê os cientistas, tem muitos cientistas que são cristãos. Tem alguns que não servem a Deus e ficam levantando teorias, né, para poder dizer que o mundo foi criado de uma explosão, de uma coisa e tal. Mas o que que acontece? Deus, ele é dono da ciência. Então a gente vê Deus em tudo, na natureza, na planta que cresce, no animalzinho, que Deus fez tudo perfeito, né? Então, crianças, a ciência é de Deus. E o que é isso? Como eu posso usar a ciência, tia? Você pode usar a ciência, sabe como? Você estudando, você passando conhecimento, mostrando para as pessoas até como Deus é maravilhoso, como Deus fez perfeito todas as coisas, o bebê na barriga da mãe. Então tudo isso envolve a nossa vida, que é a ciência. E você pode usar isso até para fazer a obra de Deus, o conhecimento. Por isso que a gente tem que estudar também. O dom da fé, que é o que? É você ter fé, você confiar, é você aquela pessoa que não deixa ninguém para baixo porque você crê, não no que os seus olhos estão vendo, mas você crê que Deus vai curar, você crê que Deus vai operar, você crê no céu. Isso é um dom, é Deus nos dá esse dom da fé. Também tem o dom de curar, que é as pessoas que colocam as mãos ou oram pelo outro e a pessoa ela é curada, seja de que enfermidade for. Tem os dons de maravilha, criança. O apóstolo Paulo, ele tinha o dom de maravilha, que era o que às vezes a pessoa ela tinha um braço, ou não tinha, ou tinha só até aqui, ou não tinha uma perna, ou o olho, né? E aí quando ele orava, aquele braço crescia novamente, aquele olho aparecia. Não só curava, tipo assim, voltar a enxergar, mas fazia o que? Crescer, criar algo ali do que não existe. É um dom de maravilha, porque a gente fica maravilhado. É algo grandioso. E ainda tem pessoas que são usadas por Deus no dom de maravilha. E o dom de profecia, que é profetizar. Ou profetizar algo que Deus te mostrou, igual a gente estudou na escola bíblica sobre o profeta Isaías, que ele falava de Jesus 700 anos antes de Jesus vir. Então tem profetas que são usados para falar coisas que ainda vão acontecer daqui a muito tempo. E tem profetas também que é o quê? Pregando a palavra, e Deus dá a ele uma revelação em cima da palavra que está ali na Bíblia, né? Como muitos pregadores, eles são profetas, eles profetizam algo ali que Deus mandou entregar ao povo naquele momento. Também, crianças, tem um dom de discernimento de espírito. O que é isso? É você entender, compreender, por exemplo, se aquela pessoa ela está sendo usada como um espírito mau ou como um espírito bom. Então, Deus dá um discernimento de saber se aquilo é de Deus, que a pessoa está falando mesmo, ou não. Porque, criança, tem falsos profetas. Jesus falou que nos últimos dias ia ter falsos profetas e a gente tinha que tomar muito cuidado com eles. Seriam lobos, né, querendo devorar o rebanho, as ovelhinhas do Senhor. Então, tem pessoas que, né, Deus dá esse dom de discernimento que ele olha e fala: essa pessoa ali, ela até tá falando algumas coisas assim boas, mas é para enganar. Ou então, isso é de Deus mesmo que ele tá falando. É o dom de discernimento e a gente pode pedir a Deus, sabia? Quando a gente tá confuso diante de algo e aí você quer saber se aquilo foi de Deus, Senhor, me dá discernimento dessa situação para mim entender, né, se isso é da parte do Senhor. Também, crianças, têm o dom de línguas. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, muitos são batizados, né? Falam em línguas estranhas que vocês veem. Mas tem pessoas que têm um dom que ela fala, né? Praticamente ela exercita muito aquilo. E outra coisa, ela recebe o nono dom, que é o dom de interpretar, né? Tem gente que fala em línguas, mas tem pessoas que além de falar, ela fala e já vai interpretando para os outros entenderem. Porque, na verdade, a palavra fala assim, quando eu falo em línguas, eu falo para me edificar, eu tô ali sentindo a presença de Deus, mas tem momentos que eu vou falar em línguas profetizando algo, né, pro outro, e aí aquela pessoa ela não tá entendendo o que eu tô falando. Então, Deus me dá o dom de interpretar, porque eu já falo em línguas, que é a língua do céu, dos anjos, e também já interpreto o que eu tô falando, para que ela entenda, para que ela compreenda.
Então, crianças, tem pessoas que Deus usa na profecia, e dando uma profecia em línguas, e interpretando. Tem pessoas que Deus usa para curar, e também dá o dom da sabedoria. Tem pessoas que têm vários dons. Tem algumas que têm um igual talento, né? Tem uns que recebem 5, tem uns que recebem 1. E aí você tem agora que desenvolver como? Com os nossos exercícios de oração, jejum, lendo a palavra, porque aí esses dons, por exemplo, um jogador, ele é bom de bola, mas e se ele ficar a semana toda deitado, assistindo televisão, você acha que quando chegar no campo ele vai conseguir? Você acha que aquelas ginastas que pulam, dão aquelas piruetas, aqueles saltos, fazem aquelas voltas, acompanham a música, você acha que se elas ficarem a semana toda deitada, dormindo, com preguiça, comendo besteira, e chegar lá no dia, ela tem aquele talento, né? Aquele dom para fazer aquilo, mas ela vai chegar aquele dia, o corpo dela não vai estar legal, né? Ela não se exercitou, ela não se aqueceu, ela não fortaleceu os seus músculos. Assim somos nós. Às vezes, né, a pessoa tem o dom de curar, só que ela tá há tanto tempo sem orar, sem buscar o Senhor, sem se encher do Espírito Santo de Deus, que às vezes ela vai chegar lá, até, né, a fé dela não tá tão forte, porque quanto mais a gente ora, mais poder de Deus na nossa vida, mais fé, mais unção, mais graça do Senhor, e mais a gente fica forte. Aí quando a atleta ela vai dar um salto que ela cai em pé ali, ela tá forte para o que? Sustentar o corpo. Então, assim é a nossa vida espiritual, crianças. Vocês vão chegar no domingo para cantar. Se vocês oraram bastante durante a semana, buscaram o Senhor, você vai cantar bem. Você vai cantar com a unção. Você vai cantar e você vai sentir a presença de Deus. Mas se você ficou a semana toda sem buscar Papai do Céu, sem estar ali orando, falando com o Espírito Santo de Deus, quando chegar lá você vai até cantar, mas vai ser algo assim que você não vai sentir aquela forte presença do Senhor. Então é desse jeito, nossa vida espiritual. Então olha aqui, ó, 9 dons que o Senhor nos disponibilizou. É maravilhoso isso. Quem quer essas habilidades? Tem coisas que já estão em vocês e muitos de vocês não sabem. Sabia? Porque tem dons mesmo de profecia, mas talvez o Senhor vai te usar para cantar na área do louvor. Aí naquelas músicas, Deus vai ali te ajudar a compor, ou ali no meio do louvor você está ministrando e você começa a profetizar. Por isso que eu tô falando, são 9 dons, mas eles são usados em várias áreas, na pregação. Tem pessoas, crianças, que trabalham escrevendo um livro. Elas fazem um livro, Deus coloca no coração delas, são escritoras, mas Deus dá ali aquela palavra de profecia, ou de fé, de sabedoria, ou de ciência. Ela vai ver, de acordo com as experiências que Deus tem dado, o que ela vai escrever. E ali vai o quê? Demonstrar todos os dons que Deus tem colocado na vida dela. Ela vai contar as experiências que ela teve ali, que alguém a curou, ou que ela foi usada por Deus. Mas então, não quer dizer diretamente que eu vou ali pregar. Não, Deus pode usar o seu dom, às vezes num canal no YouTube, às vezes você ali colocar um vídeo no Instagram, né? Você compartilhar no status do WhatsApp da mamãe, igual esses vídeos que a gente está fazendo. É uma forma de você usar os dons que Deus te deu. Vocês estão exercitando, vocês estão colocando em prática os dons. Mas não esqueça que vocês precisam, para o dom de Deus ser perfeito na sua vida, vocês precisam orar. Vocês precisam jejuar, vocês precisam ler a Bíblia, sabe por quê? Na hora que vocês estiverem ministrando ali, vai fluir coisas que às vezes você não estava nem pensando em falar, mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar do que você estudou. Então, vocês vão estar com o seu músculo espiritual, com essa força aqui, mas espiritual, fazendo a vontade de Deus, e vai fluir. E aí você vai ser campeão, e você vai falar assim: olha, o meu livro alcançou tantas pessoas, a minha história, aquilo que Deus me revelou, e pessoas vão sendo salvas, porque o dom, crianças, é para isso. Ele não é para nós mesmos. O dom de Deus é para ajudar as pessoas, é em prol de ajudar o próximo, de evangelizar, de falar de Jesus. Então, talvez alguém trabalhe em uma loja no centro, é um vendedor, mas ela tem um dom de sabedoria. Aí ali no meio do atendimento alguém tá desabafando, ela vai e fala uma palavra, que aquilo vai o que encher o coração da pessoa de força, de fé. Então é assim que Deus nos usa, e aonde a gente estiver.
aonde a gente estiver. Às vezes alguém que está tocando um instrumento e ali nos toques dos instrumentos a melodia ministra. Davi, quando tocava a harpa, olha só, Davi tocava a harpa, os demônios que tinha na vida do rei Saul saía. Teve um momento que o rei Saul vivia perturbado por espíritos maus, e quando ele começava a dedilhar aquela harpa, aquele espírito mal saía. O que é isso? É o dom que Deus colocou na vida dele. Mas não era um dom só de tocar a harpa. Era algo que vinha de dentro dele e que ao tocar o Espírito Santo de Deus fluía. Uma unção, uma graça, crianças. Isso é maravilhoso. E assim vai ser também na vida de vocês, porque vocês são atletas e vocês vão usar essas habilidades para servir o próximo, para servir a igreja, para servir a sociedade. Eu profetizo na vida de vocês isso em nome de Jesus. Vocês são uma geração eleita, forte no Senhor. Viu? E foi muito bom. 9 dons. Então vamos tomar posse? E se você... tia, eu acho que eu não tenho dom, não. Ora, fala com o papai do céu. Papai do céu, me ajuda a entender o que o Senhor me deu de presente para me usar. Me mostra e me dá discernimento para me entender. Me dá sabedoria para me colocar em prática esses dons maravilhosos. Crianças, até a próxima semana. Um beijo. Espero que vocês estejam aprendendo e não deixem de orar. Esse é o nosso exercício para a gente ficar forte. E é todo dia se alimentar da palavra e se exercitar no Espírito, fortalecendo o Espírito, porque é Ele, a nossa alma, que vai estar com Deus, né? É através do Espírito que a gente aprende tudo de Deus e que prepara a nossa alma para ir morar no céu, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então nós cuidamos do corpo, das nossas emoções, que é a nossa alma, e do espírito, através de tudo que a gente se alimenta de Deus. Um beijo, a paz do Senhor, até a próxima!